dispensadores, inclusive farmácias de pequeno e grande porte, hospitais e etc., participaram desses trabalhos e utilizaram esse protótipo do SNCM, que é um protótipo que a gente chama funcional. Ele entrega as funcionalidades, as principais funcionalidades que precisavam ser validadas, só que ele não tem aquela robustez de um sistema de produção para aguentar milhares e milhares de transações, como o próprio Serafim colocou, né? São bilhões de movimentações de medicamentos por ano no Brasil. Então, o que está sendo feito agora é a disponibilização de uma nova versão do SNCM, mas uma versão preparada para receber uma massa grande de dados, né? Porque agora essa versão que vai estar disponível e que endereça no cronograma de 1º de dezembro, ela é capaz já de receber essa massa de dados. A Anvisa preparou toda a sua infraestrutura tecnológica para estar atendendo os requisitos de comunicação, de processamento e de armazenamento dessas informações do SNCM. Tudo isso em cima de vários testes de carga, de envio de arquivos, etc., que foram feitos com a disponibilização do protótipo no ano passado. Tá? Então, foi feito todo um dimensionamento e aí a Anvisa se preparou internamente em termos de infraestrutura e agora a gente vai estar disponibilizando essa ferramenta construída de uma maneira muito mais voltada para um ambiente de produção e não para um ambiente de validação, como foi o protótipo do SNCM. Até 2022, essas funcionalidades de validação da rastreabilidade elas vão sendo ativadas. Então, à medida que os players forem entrando, os distribuidores, os dispensadores, e a gente conseguir monitorar que a rastreabilidade já dá para ser fechada, né, de ponta a ponta, então a gente vai ativando essas validações automáticas para, depois de 2022, o projeto entrar num viés de controle sanitário mesmo, que colocar as ferramentas de business intelligence, comunicar informações para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, disponibilizar o app do cidadão, que vai validar ali se o medicamento dele é um medicamento rastreado e está apto para o consumo e assim por diante. Então, esse é o roadmap de sistemas que a gente vem construindo em parceria com a Anvisa. Tá? E, como eu comentei para vocês, essas mudanças, né, essas novas versões dos documentos, elas endereçam evoluções e um pouquinho de novidades. Tá? Então, à medida que o próprio setor ou a Anvisa entende que aquilo, determinado ponto precisa ser evoluído, pode ser simplificado, esses documentos eles vão sendo atualizados e também quando a gente se depara que precisa de algo novo, esses documentos também passam por uma revisão. Tá? E só para vocês endereçarem essa questão, nesse guia e nesse manual de padrões de interface que vai ser publicado nos próximos dias aí, são endereçadas questões como atualização do tamanho máximo do arquivo de 500 KB para 5 MB, porque foi um ponto que os detentores de registro trouxeram durante a fase de experimentação, melhor identificação do alerta e da rejeição. Então, quando o SNCM devolve para o sistema cliente um alerta ou uma rejeição de arquivo, isso dependia de um código somente. Aí o pessoal tinha que ir lá na especificação e validar se aquele alerta era se aquele código era um alerta ou se aquele código era uma rejeição. E agora, da própria mensagem está claro se aquilo é um alerta ou se aquilo é uma rejeição. Então facilita ali o trabalho dos desenvolvedores, de quem está atuando com o sistema. Também foi incluído na finalização por dispensação um conjunto de dados que é necessário para dispensar medicamentos controlados. E isso, com isso, a gente visa atender às obrigatoriedades que hoje são comunicadas ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, o SNGPC. Então, as farmácias que vendem produtos controlados, elas têm que comunicar a dispensação desses medicamentos para a Anvisa, elas já fazem isso hoje, através de um arquivo XML que ela manda essa informação para hoje,
Então, já que ela vai estar informando a dispensação de tudo para o SNCM, por que não absorver todo esse set de informações dos produtos controlados dentro do arquivo do SNCM e dispensar ela de uma dupla comunicação? Tá? Então, tudo isso veio no sentido de evoluir o projeto e foi percebido ao longo das etapas que foram desenvolvidas até agora. E de novidades que a gente percebeu que a gente precisava de um conjunto de dados maior sobre o registro do medicamento, ou seja, hoje no registro do medicamento no DataVisa tem uma série de dados relacionados, né, que a gente chama de metadados sobre uma apresentação de medicamento, mas faltavam alguns metadados que precisavam ser obtidos, então foi criado um serviço específico só para coletar e complementar esse banco de dados do DataVisa, tá? Não vai ser requerido informações em duplicidade ao que já foi informado no DataVisa, e também a questão do plano de implementação. Então, chegou lá na data que está sendo traçada de 1º de dezembro de 2020 agora. Quem não, os detentores de registro que não estiverem aptos a iniciar a serialização e a ativação dos medicamentos, eles devem cadastrar um plano de implementação. Que tudo começa com a serialização, né? Se a gente não tiver medicamentos serializados no mercado, então o resto da cadeia não consegue também fazer a rastreabilidade. E eu vou falar um pouquinho com vocês, então, sobre essas duas novidades. O Web Service de metadados, o MDataMar, e o plano de implementação. Então, a respeito do plano de implementação, foi feito um benchmarking com alguns detentores de registro que participaram das fases experimental e de validação, no entendimento de como eles se planejaram para rastreabilidade. E aí a Anvisa determinou 5 fases super simples a respeito desses passos que vocês precisam dar para estar atingindo a rastreabilidade. E esse plano de implementação visa que a empresa cadastre esses 5 passos, tá? Para que a Anvisa possa acompanhar como está sendo a evolução da implementação da rastreabilidade para quem não conseguiu estar pronto até 1º de dezembro de 2020. Eu tenho um vídeo aqui de 10 minutos que mostra os testes iniciais que a gente está fazendo com essa ferramenta. Então, já foi construída a primeira versão da ferramenta, ela está em teste inicial aqui interno. Alguns ajustes ainda serão feitos nos próximos 10 dias, para durante outubro a gente estar publicando isso no ambiente oficial do SNCM, lá com a Anvisa, e está disponível para vocês começarem a interfacear com a ferramenta. Mas vocês vão ver o quanto é simples cadastrar um plano de implementação ou editar o seu plano de implementação se houver alguma modificação desse andamento ao longo dos trabalhos. Eu vou soltar aqui um vídeo, eu vou dar assim, 3, 4 segundinhos e parar o vídeo para perguntar para vocês se todos estão acompanhando e se o vídeo está evoluindo, tá bom? Ó, aqui para mim o vídeo está evoluindo. Vocês vão ver um mouse mexendo na tela. Eu peço para o Elcio me avisar aqui se está aparecendo. Está funcionando, Vidal. Está funcionando sim. Está funcionando? Legal. Então, vou soltar o vídeo de novo. E vou falando com vocês ao longo do vídeo. Então, essa é o que a gente chama de página inicial do plano de implementação. Então, vocês vão entrar lá no portal Rastreabilidade Anvisa PR, vai ter um link para o plano de implementação. Vocês clicam nesse link, vai vir essa informação. A gente está já endereçando todos os textos do site em 3 línguas, tá? Português, espanhol e inglês, para facilitar as multinacionais também a interagirem com isso. Às vezes é alguém de fora que está cuidando disso e já pode também interagir com o sistema. E é requisitado o certificado digital da empresa para cadastrar um novo plano de implementação. Tá? Então não tem nenhum plano cadastrado aí, é uma empresa que entrou agora, e basta clicar lá no novo plano. Esse contador aqui é um dashboardzinho pequeno que me dá a evolução da implementação da rastreabilidade dentro desse detetor de registro. Então,
ele coloca uma justificativa aí para a criação do novo plano de implantação, né? Coloca um texto básico, primeiro plano de implantação, está livre para as empresas colocarem alguma coisa. Depois ele tem que preencher com dados gerais da empresa, indica a quantidade de plantas produtoras no Brasil e no exterior, então soma, né? Se eu tenho uma no Brasil e uma no exterior, são duas. Vocês vejam que à medida que ele coloca lá a quantidade, o sistema vai abrindo aqui embaixo para ele indicar quantas linhas de produção tem em cada uma das plantas, a quantidade de centros de distribuição no Brasil com os quais aquela empresa opera, a quantidade de apresentações em produção e a quantidade de apresentações que serão serializadas. Tá? E aí o sistema já abre automaticamente esse detalhamento. Então ele informou duas plantas, na planta 1 ele informou duas linhas e na planta 2 ele informou três linhas. Então o que a gente vai pedir para que seja colocado o CNPJ da planta 1, se ela está no exterior ou se ela está no Brasil, e se ela é uma planta terceirizada ou não. E aí, para cada linha de produção daquela planta, dizer se é uma linha automática ou se é uma linha manual. Mesma coisa para a planta 2 e assim por diante. Então, se a empresa tem 60 plantas, ela vai ter que fazer isso para cada uma das plantas que ela tem. Tá? Então, para vocês verem, é um site de informação, é um site de informações super simples, que vocês já podem ir organizando esses dados antes mesmo do sistema estar disponibilizado, para quando ele estiver disponibilizado, o vídeo tem 10 minutos, em 10 minutos vocês conseguem preencher essas informações. Informadas as plantas e as características das linhas, eu passo para o centro de distribuição. Então, o CNPJ do centro de distribuição e o tipo depois eu posso voltar, editar alguma informação. Então, assim, o sistema permite que vocês voltem, etc., antes de salvar as informações e permitem também, depois que salvar, que essas informações sejam alteradas. Se adquiriu uma nova empresa até 2022 e precisa incluir aqui todas as informações dela, é só editar essa informação. Ô, Vidal, tem várias perguntas sobre CNPJ para plantas fora do Brasil. A gente vai tirar isso, tá? São essas coisinhas que a gente está corrigindo até nos próximos 10 dias aí. Então, se eu colocar que é no exterior, o campo de CNPJ vai vir travado. Então, do CD é só o CNPJ, se é próprio, se é terceirizado ou se é famigado. Feito isso, o cadastro, né, das características da empresa foi realizado. Aí o sistema passa para o plano num formato de Gantt. Então está aqui do lado esquerdo as atividades que a Anvisa pede para que sejam informadas. Então, em relação à matriz, quando começou o mapeamento de processo. Bom, aí só está mostrando para vocês as funcionalidades, né? De abrir e fechar, como se fosse um Microsoft Project, alguma coisa do tipo. Em relação à matriz, quando começou o mapeamento de processos e quanto tempo ele vai durar. E aí vocês têm várias funcionalidades também
indicar o quanto já correu daquele mapeamento de processo, tá vendo? Tudo usando mouse, super simples, puxando para lá, puxando para cá. Ou, se clicar, eu coloco lá a data de início e a quantidade de dias, se for mais fácil do que ficar com o mouse ali correndo para um lado para o outro. E para cada linha é a aquisição e instalação dos equipamentos, a validação e atualização da gestão da qualidade e a integração com a logística e a comunicação dos registros para o SNCM. Então, vocês colocam, claro, várias empresas já vão ter começado isso no passado, então coloca exatamente as datas onde essas coisas começaram, quando elas estão previstas para terminar e em que grau, né, em que percentual de execução essa atividade já está. Então, o sistema traz tudo pronto. O que vocês, em termos de atividades, né? O que vocês precisam configurar é só isso: data de início, data de fim e o percentual de execução em que a atividade se encontra. Feito isso, configurou para cada planta e para cada linha de cada planta, vocês estão com um plano cadastrado lá. Vocês podem. E vejam lá em cima, o dashboard está em 19%. Por quê? Porque aquelas informações que vocês colocaram de 70% uma atividade, 10% outra, etc., elas trazem que vocês estão 19% do caminho de completar a rastreabilidade como um todo. Tá? À medida que vocês forem trabalhando e essas atividades forem sendo executadas, vocês voltam no plano e sinalizam o plano do real andamento das atividades. A periodicidade com que vocês têm que voltar no plano e atualizar cabe a cada empresa, semanalmente, diariamente. Então, é meio que vocês refletirem aqui o controle de planejamento que vocês fazem dentro das suas empresas. Eu preciso mudar esse plano, atrasei uma atividade, etc. Então, vocês clonam um plano para um segundo plano. O que é clonar? Eu carrego um segundo plano com as mesmas informações do primeiro e aí eu atualizo essas informações. Né? Eu troco ali data de início, data de fim, etc. Então, você pode ter um histórico, inclusive, dos planos que vocês têm aí e que foram mexidos ao longo do tempo. Só isso, pessoal. Esse é o plano de serialização. Tá? Para que vocês consigam fazer isso, o planejamento de vocês tem que estar pronto. Né? Então, todas as empresas, elas têm que criar esse planejamento interno. É claro que vai ser um planejamento muito mais detalhado do que esse, mas com certeza as atividades do planejamento interno de vocês vão poder ser refletidas nessas atividades macro que a Anvisa está colocando. Tá? E depois tem algumas funcionalidades ali de ordenação de tabela e etc., para facilitar o manuseio para vocês. E vejam lá, depois que eu clonei e atualizei as informações, o meu progresso geral da rastreabilidade foi para 27%. Tá? Então, uma ferramenta super simples para vocês usarem. E vocês vejam aqui que devagarzinho, né? A gente fez um vídeo devagar para explicar cada ponto, dá tempo de eu ir falando aqui com vocês, mas se vocês já tiverem com essas informações organizadas, é muito menos que 10 minutos demora para fazer isso. E vocês podem ir substituindo, né? Vocês vejam que o plano primeiro foi o original e depois vocês têm vários planos que foram substituindo os originais. Então, não tem problema nenhum. A gente só fez dessa maneira de ir substituindo para que vocês guardassem um histórico e se vocês quiserem aproveitar as informações do plano anterior, no próximo que vai ser substituído, vocês terem a capacidade de clonar esse plano e não deixar uma ferramenta aí para vocês excluírem. Tá? Com base nessas informações, a Anvisa vai acompanhando aqui também
com vocês o progresso geral e pode estar interagindo aí com os detentores de registro para endereçar e ajudá-los no que for necessário, inclusive a gente, né? Não estou conseguindo vencer aqui uma etapa de integração, então a gente vai conseguir fazer um atendimento muito mais focado e endereçado, baseado no acompanhamento desses cronogramas de implementação, tá? Agora, em relação ao Web Service de metadados, né? A gente chama de MDataMap, porque MA em inglês é a sigla, né? Para Market Authorization Holder, né? Que é o detentor de registro. Então, o objetivo, como eu antecipei lá, é a vinculação pelo detentor de registro de metadados ao número do registro de medicamento, né? Ao número do registro da apresentação. Os metadados solicitados, eles não existem atualmente no DataVis e são necessários ao SNCM, bem como necessários ao fortalecimento da ação sanitária da Anvisa. E os metadados são esses. Então, a gente tem hoje um registro Anvisa, e vocês vão informar esse registro Anvisa, e para cada registro Anvisa informar o GTIM 14 dele, o código ATC da Organização Mundial de Saúde, o código ATC DDD, né, a dose definida diária, estou aprendendo um monte de coisa com vocês aqui, o código ATC do ENFRA, a classificação regulatória e o tipo de notificação de receita conforme a portaria 344, a data de início da comercialização e a data de fim da comercialização, que é opcional. E também, se o detentor de registro quiser interromper a comercialização daquele produto, ele pode usar esse mesmo web service para comunicar a interrupção de comercialização e o motivo dessa interrupção de comercialização. E depois, se ele quiser reverter essa interrupção de comercialização, é só ele comunicar novamente os metadados para a Anvisa sem essa informação, tá? Então, o web service, quem tem o sistema cliente e quiser usar o web service para fazer essas operações, ele tem 3 parâmetros. Se eu entrar com o parâmetro 1, eu vou vincular metadados. Então, eu entro com o parâmetro 1 no web service e coloco todas as informações. O SNCM vai receber isso e vai cadastrar no banco de dados. Se eu entrar com o parâmetro 2, eu só vou consultar, então eu estou pedindo ao SNCM, me dá o que eu tenho cadastrado aí sobre essa apresentação de medicamento. E se eu entrar com o parâmetro 3, eu vou sinalizar a interrupção da comercialização. Tá? Então, só para. E também a gente vai disponibilizar uma interface web para quem não quer fazer via serviço, né? Quem não quer desenvolver um sistema cliente para entrar com esses parâmetros, vai poder fazer usar uma interface web, onde vai digitar registro por registro Anvisa essas informações, ou a gente também vai disponibilizar nessa interface web um arquivo de Excel padrão, que vocês podem completar linha a linha com cada apresentação de medicamento, nas colunas das informações, e aí fazer o upload desse arquivo. O sistema vai fazer uma crítica do arquivo e vai cadastrar na base de dados. Tá? Mas a ideia é que vocês tenham isso já implementado no web service e que possam integrar os sistemas de vocês com o SNCM de uma maneira mais transacional. Tá? Não deixar isso por um ser humano fazer, porque sempre você pode introduzir erros no processo, né? Então, com o Web Services, vocês conseguem sincronizar as bases de dados de vocês com as bases de dados da Anvisa, tá? E só vou passar um pouquinho aqui em cada um dos itens de metadados. GTIM 14 todo mundo conhece, né? É o código GS1 daquele item que está sendo comercializado. O código ATC-RU, né, da Organização Mundial da Saúde, ele é um código composto por 5 níveis, tá? Então, por exemplo, o código da cafeína é N06BC01. O código ATC-DDD é o código ATC-RU mais a dose diária definida, tá? Então, por exemplo, para esse macrogol aqui, o ATC-RU, né, esse código aqui em cima, é o A06AD15. E aí, o que é o DDD? Você acrescenta a dose diária definida, que é 10, a unidade, que no caso aqui é gramas, tá vendo? Tem uma tabelinha aqui embaixo, não sei se está todo mundo vendo essa tabelinha, que está um pouco pequena.
e também acrescenta a rota de administração, né? Então, é oral, no caso aqui é oral. Tá? Então, tem vários tipos de formas de administração aí do produto. Então, o DDD se acrescenta essas 3 informações aqui ao código ATC. Além disso, tem o código de classificação ATC dessa European Pharmaceutical Market Research Association. E qual que é a diferença entre o ATC-RU e o ATC aqui dessa Associação Europeia? É que esse é criado para classificar a formulação química e a indicação terapêutica dos medicamentos. Tá? Então, ele é um pouquinho diferente. Vamos pegar o caso da cafeína. A cafeína, pela ENFRA aqui, ela é classificada como C1, C1, né? Porque o código C1E1 é estimulantes cardíacos, excluindo agentes dopaminérgicos, que inclui a cafeína. Tá? Além disso, a gente tem a data inicial da comercialização do produto e a data final prevista para a comercialização do produto, se existir. Então, se vocês já tiverem uma data que aquele produto vai parar de ser comercializado, já pode informar isso para o SNCM. Chegou naquela data, o SNCM não vai mais aceitar ativações daquela apresentação de medicamento. Tá? E, por fim, a classificação regulatória do medicamento, né, de acordo com a portaria da Anvisa, e também o tipo de notificação da receita de acordo com a portaria da Anvisa. Tá? As classificações regulatórias são essas, disponíveis, acho que todos já conhecem isso. E as notificações de receita também são essas, disponíveis, que já são trabalhadas no mercado faz algum tempo. Tá? Então, esses são os metadados que precisam ser comunicados para o SNCM. Então, se eu usar o parâmetro 1, eu vou cadastrar tudo isso. Se eu usar o parâmetro 2, eu vou consultar o que tem lá no cadastro para poder atualizar. E se a gente usar o parâmetro 3, vocês vão informar a data de interrupção da comercialização e a razão da interrupção da comercialização. Vocês não informam metadados nenhum. Parâmetro 3, só esses 2 campos: data de interrupção e razão da interrupção da comercialização. E aí vão ter algumas razões padronizadas para facilitar a geração de relatórios por parte da Anvisa, tá bom? Isso tudo vai estar no manual descrito com esses códigos, etc. Tá? É isso, pessoal. Obrigado. Temos aí uns 20 minutos para a gente debater alguma coisa. Perfeito, Vidal. Vamos. Não sei se o Cristiano queria adicionar alguma coisa. Inicialmente, Cristiano, você quer adicionar alguma coisa sobre o desenvolvimento? Então, aproveitar também, né? Agradecer a fala do Vidal, né? A parceria tem sido, né, a gente reforça todo momento essencial para a gente chegar até esse momento agora, né? Essa fase, né, essa etapa que está prevista na lei, né, de implementação do SNCM, e dizer que a questão do plano que a gente absorveu na proposta de normativa dessa fase de implementação foi proposta pelo próprio setor, né? Então, as principais entidades, né, representativas do setor, né, detentores de registro, né, seja indústria, importadores, eles propuseram que a gente, então, recebesse um plano, tá? O que a gente fez foi, ok, precisamos receber um plano, mas havia uma preocupação da gente, né, recebendo Excel, criando um protocolo, como é que ia ser, né, para gerir isso. Então, a gente sentou junto com a equipe do GAES e o pessoal também pensou, né, ouviu empresas que já trabalharam, né, com os planos, né, que já fizeram isso, para entender os principais marcos, absorveu esses macros, né, os marcos, né, do processo de implementação da serialização para a normativa e a solução para que as empresas, né, apresentem para nós como que elas estão, né? O importante, assim, não é só para controlar. O objetivo, então, é que a gente tenha uma informação de como está a serialização no Brasil e, a partir dessa informação, a gente está entendendo, né, como o Vidal mostrou, a gente vai conseguir ver, opa, as empresas estão parando, não sei, nas linhas manuais, está faltando equipamento para linha manual, né? A gente até perguntou, para que você quer saber o que é manual, o que é... Não, porque de repente pode estar faltando, as pessoas não estão conseguindo receber os equipamentos.
Então, ou as empresas estão com muita dificuldade, estão levando muito tempo na fase de mapeamento de processo. Como a gente acelera essa fase para que a gente chegue lá em fevereiro de 2022 com todos conseguindo serializar as apresentações de medicamentos. Então, essas informações a gente entende que vão permitir que o comitê gestor, né, a Anvisa, junto com as entidades, a gente consiga levar a cabo essa tarefa dessa fase de implementação. Tá? É só reforçar isso. Assim, é algo que a Anvisa absorveu como uma proposta do próprio setor. Tá? Legal. Eu tenho algumas perguntas aqui, né? Então, vamos começar. Com relação ao CMO, né? O CNPJ é dele, certo? Ele não deverá fazer o cadastramento. Eu entendo que quem vai cadastrar vai ser o detentor, mesmo que o CNPJ seja do CMO, né? É isso, Vidal? É isso aí. Lá na primeira tela, deixa eu até tentar voltar aqui. Tá aqui, ó, acesso exclusivo para as unidades matriz dos detentores de registro de medicamentos, que devem ter um único plano com as informações de todas as unidades, tá? E importante isso, o certificado digital que vai ser usado para conexão, né, que alguns chamam de token também, tem que ser o do CNPJ da matriz, tá? Então, por quê? Porque o sistema vai capturar a informação do CNPJ direto do token, que já está autenticado, e vai cadastrar no banco de dados, tá? Para evitar que vocês tenham que preencher mais um cadastro, etc. Tal. Então, já tem outra pergunta também aqui com relação também à questão do CNPJ da matriz, acho que você já respondeu. Tem uma outra pergunta aqui também com relação à linha manual e automática. Qual a diferença entre linha manual e automática? Acho que foi o Cristiano já respondeu isso, né? Tem uma pergunta aqui também, né? A Anvisa espera que lotes serializados sejam transmitidos para o Sistema Nacional, mesmo que não tenha uma comunicação vertical a ser concluída? Como assim? Não entendi, desculpa. Eu também fiquei um pouco, se puder, Lilian, refazer lá no final essa tua pergunta, tá? É possível comercializar produtos serializados na cadeia de abastecimento antes de iniciar a transmissão para o SNCM? A gente pode comercializar os produtos. Isso já até acontece hoje. Isso já até acontece hoje. Tem vários produtos que estão já serializados no mercado e que empresas que já vêm serializando faz tempo. Vidal, e também a gente pensou para o conjunto de metadados, né, indicar se aquele produto ele é serializado ou não e se ele é rastreado ou não, né? Porque a gente identifica, né, que como produtos vão ser facultados, ou seja, facultado, por exemplo, um MIP, né? Eu tenho um produto que a indústria tem seu produto que ela serializa, mas ela entende que não vai rastrear, né? Ela bota o data matrix, mas como é facultado, ela pode querer não comunicar os dados, não rastrear. Então, ela informa isso para o SNCM e o SNCM vai saber o que fazer se algum membro da cadeia, no caso, informar aquele produto, né? Então, a gente tem essa previsão de conseguir entender por esses metadados que produto é serializado e que produto é rastreado. Tá? Então, isso é possível, né? Porque a gente sabe que tem vários mercados que já trazem, já estão serializando todas as apresentações e pode ser uma opção da empresa, principalmente nesse momento de implementação, não estar comunicando, né, os dados de ativação e as demais movimentações. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Marco Cordeiro, né? A partir do momento que validarmos a serialização em uma linha e der tudo certo, já devemos serializar os produtos a partir desse momento ou poderemos começar a serializar somente depois de ter validado a última linha de produção, no final do projeto? Ou seja, já pode começar, quanto antes começar, melhor, porque vão ter várias coisas que podem aparecer também depois que vocês validarem a linha. Legal. É possível fazer o download do plano? O plano vai aparecer numa página web. Você pode salvar um PDF dessa página, alguma coisa do tipo. Tem alguma. Depois pede para quem perguntou aí tentar colocar o porquê seria importante salvar num outro formato, né? A não ser um formato de uma impressão da página web. Tá bom.
O vídeo, aqui está perguntando sobre o vídeo, né? O vídeo, na verdade, todos os vídeos do CETERM serão disponibilizados depois da última reunião que a gente vai ter na próxima terça-feira, tá? Daí tem a pergunta aqui, é mandatória a utilização dessa ferramenta? Ou seja, acho que é para você, Cristiano. Vamos lá, sim. Foi como eu falei, foi uma proposta do setor que a Anvisa, né, incorporou na proposta final de instituição normativa, né, então na consulta pública, né, as entidades, Interfarma, a Sindusfarma, e outras regionais e outras nacionais, elas propuseram, todos escreveram o mesmo texto para que a gente aceitasse um plano. Então, a gente incorpora a proposta e vira normativa. Então, as empresas devem submeter um plano e a gente está colocando no próprio texto da normativa que o plano deve ser inserido no portal do SNCM. Tá? E a solução vai ser essa. Então, a gente entende, como foi demonstrado, que ele é bastante prático, né? É rápido, né? E a atualização também fica rápida para todo mundo. Tá? Então, todos que têm registro de medicamentos no Brasil ativos devem submeter plano. Caso ou ela já está enviando todos os dados, né? Se ela tiver todos os produtos sujeitos a SNCM serializados e estiver enviando os dados, ela não precisa ter plano, né? Porque ela já atende ao requisito primário, né? Já concluiu, né? Como deve ser o certificado digital e cadastro do usuário? Não vai ter cadastro. O próprio certificado digital, né, ele já é emitido por autoridades certificadoras no Brasil e a validação de quem está por trás daquele certificado digital já é feito. Então, quando vocês se conectarem com o certificado digital, automaticamente essa informação é capturada do certificado e vai para o registro junto com os dados do plano que forem cadastrados. Legal. Aqui tem algumas outras perguntas aqui, né? Rapidinho, só uma complementação. Qualquer certificado digital emitido para o CNPJ da empresa. Tá? Certificado digital no âmbito da ICP Brasil. Legal. Tendo em vista que os códigos ATC são públicos, qual seria o racional para fornecermos essas mesmas informações? Aí eu não sei se assim, os códigos ATC são públicos, todos os códigos são públicos, mas aquela apresentação de medicamento, qual é o código ATC que faz parte dela, é o detentor de registro que precisa informar, né? E da mesma forma, Vidal, ele dá uma inteligência para o SNCM que sem ela a gente não teria. Né? Essas informações são prestadas durante o registro, né? A empresa presta isso, mas assim, a gente tem um grande número de informações que a Anvisa acumulou ao longo de anos, de diferentes versões do sistema. E a gente, quando olhou na base de dados, né, esses dados estão no meio de texto, né? Então, ou é um documento, né, que foi digitalizado, ou é um texto digitado em algum local. Então, é uma informação que a gente não consegue utilizar hoje para poder dizer o seguinte: quantos por cento dos antibióticos, né, ou do medicamento para uma finalidade X estão serializados, ou tem problema, qual medicamento depois que a gente vai ter são mais roubados, né, são de que características, que tem mais recolhimento. Então, sem essa classificação, a gente não conseguiria fazer uma série de análises, né, de farmacovigilância, de farmacoepidemiologia, que com essa informação de cada medicamento no SNCM vão ser praticamente automatizadas. Né? Então, hoje, por exemplo, o pessoal avaliar até o risco de desabastecimento. Ele vai dizer, olha, eu vou parar de produzir o medicamento A. Né? Pelo código ATC, o pessoal faz essa análise hoje. Então, isso já vai estar automatizado na SNCM. Ele vai dizer, opa, se você parar de produzir, não vai ter para essas pessoas que usam esse medicamento. Ou, opa, não, eu já tenho outros 50 medicamentos que tratam que têm essa mesma indicação terapêutica para essa mesma doença. Então, não vai ter um impacto, né, de as pessoas ficarem sem esse medicamento do tratamento. Então, vai dar uma inteligência, né, enorme para o SNCM. Tem várias outras perguntas aqui, a gente não vai conseguir responder todas, né? A gente vai pegar e vai, como está fazendo em todas as outras sessões, a gente vai mandar as perguntas para o Vidal e para o Cristiano, daí eles vão ver o que eles conseguem responder, e a gente depois manda para as pessoas, a gente vai deixar lá nas perguntas, né? E respostas, na verdade a gente vai deixar isso no site do CETERM, tá? As respostas lá publicadas, porque a gente não tem, muitas vezes a gente não sabe
o e-mail de quem está perguntando, né? Uma outra coisa aqui que eu queria colocar, né, agora que a gente está chegando já no finalzinho desse bate-papo aqui, né, com relação a uma última pergunta aqui que eu acho que ainda dá para fazer, quando é que o pessoal tem que começar, quando que é a última data que eles vão ter que colocar o plano, registrar no site da Anvisa? Eles vão ter até que dia para fazer isso? A proposta que a gente está no texto da IN, né, é importante, assim, ela foi divulgada, né, em vários eventos a gente tem divulgado para o comitê gestor e associações. Então, a gente tinha uma data inicial 1º de outubro, mas a gente já entendeu, né, com as necessidades de movimentação do próprio processo da normativa, que não seria viável, então a gente alterou para 1º de dezembro. Então, a ideia é que a gente tenha, né, a princípio ela está mantida, né, o texto já passou pela Procuradoria e a gente já está pautando na reunião do dia 6/10, agora 6 de outubro, mas assim, então assim, é o prazo máximo, né? O que a gente está procurando com esses eventos é estar divulgando para as empresas já estarem organizando, já estarem fechando lá. Opa, preciso de quanto tempo para dar uma mapeada no meu processo? Quanto tempo para ver lá o meu plano, aprovar com a diretoria, né? Então, a ideia é que as empresas já estejam trabalhando e vai ter só uma formalização. Então, o prazo máximo para essa formalização vai ser 1º de dezembro, né? E junto com o prazo inicial para as empresas, os produtos já serializados, que eles comecem a ser comunicados, para que a gente comece a ter massa de dados, né, movimentações e poder entender se a solução e toda a infraestrutura que a gente já está dispondo é adequada para a gente começar a implementar completamente a SNCM. Então, 1º de dezembro vai ser o nosso marco da versão inicial do SNCM, e quem não está pronto, coloque o plano para a gente entender, né? Deve submeter um plano nessa data, até essa data. Legal. Isso daí significa que a gente, que com relação, estão perguntando aqui a instrução normativa, vai ser publicado o manual, vão ser publicado, o site vai ficar disponível, independente da publicação da instrução normativa, que ainda não foi publicada, ou está uma coisa na sequência da outra? Como é que é isso? Então, acho que o Vidal falou, a gente está trabalhando com acúmulo, né, gente? A gente está incrementando, né? Na verdade, até a versão 1.0, como o Vidal demonstrou, na verdade, a gente está tirando uma série de coisas que já estão prontas para a gente trabalhar com aqueles recursos iniciais que a gente precisa para essa fase de implementação, né? Mas todos os materiais a gente já mantém, tá? O que a gente está fazendo é isso, deixando mais claro para todo mundo o que é a etapa agora, quais os recursos que a gente vai usar agora, e já tem lá no portal.anvisa.gov.br/rastreabilidade, já tem a versão 099. O que a gente vai estar lançando, né, é o suporte completo para a versão 1.0, tá? Então, até final do mês, né, Vidal, a gente já está fechando, né, esse documento, final do mês já é semana que vem, mas semana que vem ou na próxima a gente já disponibiliza o guia, que na verdade é uma versão reduzida, tá? Então, só para ninguém entender que é algo que as novidades foram essas que o Vidal falou, como submeter o plano, né? Os metadados ali, que não são a rastreabilidade em si, são o suporte para a rastreabilidade, tá? Mas fora isso, é tudo que já foi trabalhado até agora. Legal. Gente, só fechando, obrigado, Cristiano, obrigado, Vidal. Semana que vem a gente vai ter o fechamento do CETERM, né? E aí a gente vai fazer uma reunião integrada com o pessoal da PwC, da Ernst Young, da Deloitte, né? Junto com também a Anvisa, junto com o Vidal, onde que a gente vai tentar pegar e unir os pontos. Olha, nós tivemos do's e don'ts aqui do distribuidor, nós tivemos do's e don'ts aqui, então a gente vai colocar os do's e don'ts do distribuidor, detentor e do dispensador, e a gente vai tentar ver quais pontos que estão de conflitos para a gente tentar ver o que a gente pode atuar. Vou falar, olha, na verdade as pessoas estão alinhadas ou tem um grande desalinhamento que precisa ser conversado com relação a processos, planejamento, implementação e tecnologia. Basicamente é isso que a gente vai revisar novamente, que é a questão de processo, toda a parte de gestão do projeto, e tecnologia, olhando os três ao mesmo tempo.
né, os 3 elos ao mesmo tempo e tentar fazer esse bate-papo aqui com o Vidal e com o Cristiano já. E todo mundo que está aqui, a gente tem quase 200 pessoas aqui, tá online, né? Então vai ser aí bem bacana a gente ter esse bate-papo aí novamente com vocês, Vidal, Cristiano. Esperamos vocês na próxima terça-feira para encerrar o CETERM. Muito obrigado, gente. Encerramos? Podemos encerrar, Cristiano? Obrigado, Elcio. Obrigado, Cristiano. Obrigado também. Obrigado, Vidal. Obrigado, Elcio. Tá joia, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho.